Então tá bem clara a minha posição aí, pronto, acabou. E outra coisa, de preferência, eu não quero mais entrevistar o senhor presidente da República depois de uma atitude dessa. Eu gostaria que o presidente da República desse entrevista para quem ele quisesse, com todo o respeito que eu tenho a ele, ao cargo dele. Eu me permito nunca mais fazer uma entrevista com ele. Me permito, até pedi ontem, gentilmente, uma entrevista para ele, porque eu achava interessante ele falar. Vamos pedir para o Dória, para o Witzel. Ele, senhor Datena, estou muito preocupado com essa fita e por isso não vou dar entrevista. Eu respeitei, porque ele sempre me tratou com respeito, sempre me tratou com o carinho de sempre, mas depois de uma fala dessa, eu me permito deixar a Band escolher outros repórteres e apresentadores para entrevistar o senhor presidente da República. Eu não devo nada a ele, ele não deve nada a mim, e que essa relação continue como apresentador de televisão e ele presidente da República, cargo que eu respeito e que ele deve aprender a respeitar mais no meu ponto de vista. Porque respeitando esse cargo, ele vai respeitar o povo brasileiro. Depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial, inclusive nessa reunião ministerial, existe um trecho que o Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, ele cita a Bandeirantes, a TV Band. E aí, nessa citação, ele diz que a TV Band estaria pedindo dinheiro. É por isso que acontece esse desentendimento entre o Datena e o presidente da República. Por isso, o próprio Datena vem agora e diz que, por ele, não quer mais entrevistas com o Jair Bolsonaro, que a relação que ele quer ter com o Jair Bolsonaro é de apresentador e presidente da República, mas que prefere que a Band escolha outro repórter a fazer essa entrevista com ele, porque ele não quer mais. Inclusive ele acha que o presidente deveria respeitar mais o cargo, porque respeitando o cargo, respeitaria o povo brasileiro. Esse desentendimento é justamente porque esse Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, quando ele está dizendo pediram dinheiro, na verdade é dinheiro de publicidade. Não existe esse pediram dinheiro. No meu ponto de vista, se aconteceu esse pedir dinheiro de qualquer outra maneira, não sou eu que vou ter que avaliar, não é eu que tenho que julgar, não é comigo esse papel. Eu tô tratando as coisas naquilo que é realidade, que é o que falta um pouco para esse governo, que é tratar as coisas como elas realmente são. Não existe esse pedir dinheiro, é dinheiro de publicidade, dinheiro que vai para publicidade para todas as TVs. Dito isso, porque eu percebo que o governo tem uma dificuldade de usar as palavras que deveriam ser utilizadas, e por isso a crítica de uma informalidade tão grande, porque acaba ultrapassando algumas barreiras que eles não deveriam ultrapassar. E aí fica parecendo, para quem está assistindo, por exemplo, um pobre coitado lá no interior do não sei da onde, vai ver uma entrevista dessa e vai dizer: como assim a Bandeirantes pedindo dinheiro? Óbvio que tem que fazer isso mesmo, tá certo o presidente da República. Por quê? Porque houve uma distorção, de novo esse negócio de ficar utilizando palavras que não deveriam ser utilizadas, porque realmente fica parecendo outra coisa. Se você não sabe como funcionam as coisas, se você não sabe que o que ele está falando ali é de publicidade, dinheiro de publicidade que vai para a televisão de qualquer maneira e para todas as televisões, fica realmente parecendo que o presidente da República tem razão. Mas em um movimento que eu falei em outros vídeos, que depois dessa reunião ministerial o presidente da República sai mais forte para a base dele, porque é isso que acontece. Vocês vão ver os mesmos agradecendo o presidente da República pela posição dele e os mesmos criticando e alertando o tom autoritário do Jair Bolsonaro. É isso que vai acontecer. Nada mudou. Continua absolutamente tudo igual. Eu ainda disse que não ia existir muitas mudanças e me mandaram várias pessoas que assistiram o vídeo e mudaram de opinião, e entre eles foi o Datena. Até por isso que eu coloquei o vídeo do Datena, mas na verdade o Datena não mudou de opinião. Ele já tinha pulado desse barco faz um bom tempo. Existe uma entrevista que aconteceu com o Ciro Gomes por telefone, não faz muito tempo, para falar sobre a pandemia, sobre como o governo federal estava lidando com a pandemia, com o combate e a conscientização. E o próprio Datena disse que atualmente ele considerava o Ciro Gomes o mais sensato dos políticos. Ele começa a dar a entender que
a aproximação em relações de espectro político, ele estaria mais próximo hoje do Ciro Gomes do que dos outros. Essa é a conversa mais ou menos que eles têm. Então o Datena ele já tinha pulado fora desse barco de bolsonaristas, como alguns gostam de chamar. Não é agora que isso aconteceu, e por isso eu continuo dizendo que é só os mesmos que vão elogiar o Bolsonaro. Não existe um momento... Ok, existe esse rompimento ao vivo, mas é um rompimento ao vivo até porque não tem como manter relação depois de ouvir os caras falando dessa maneira na televisão que você trabalha, né? É quase que impossível. Ao mesmo tempo, você vê outras figuras se manifestando apesar de tudo. Depois desse vídeo, por exemplo, o próprio Alexandre Pato foi pro Twitter dele e colocou Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e colocou uma bandeirinha do Brasil. Mas eu fui lá e fiz questão de comentar, inclusive, nesse tweet dele, e eu botei assim, ó, que momento pra se manifestar, hein? Parabéns, nota 0. E a Nilce, inclusive, a Nilce Moreto, que tem um canal aqui no YouTube, tem um canal financeiro de finanças, tem Cadê a Chave, tem o Coisa de Nerd, tem o República Coisa de Nerd, ela me respondeu ainda e colocou assim, que bom que se manifestou, melhor saber quem é quem mesmo. E eu concordo também com esse posicionamento. Por quê? Depois de todo esse vídeo, depois de todas as falas, não só do presidente da República, mas dos ministros, você vir a público e se manifestar em favor desse governo, você está dando aval para aquilo que eles falaram. Você está mais do que isso, você está se colocando nesse time. É bom a gente lembrar que a fala do Jair Bolsonaro não se distancia da fala do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, porque existe um trecho dessa reunião, depois que o Abraham Weintraub fala todos aqueles absurdos de que odeia o termo povo indígena, de que odeia o povo cigano, de que só tem um povo aqui que é o brasileiro e que se não quiser que saia, o presidente da República endossa essa fala do Abraham Weintraub. Ele diz que é daquela maneira que tem que acontecer, talvez um pouco mais educado, talvez um pouco mais polido, porque aparentemente até para o Jair Bolsonaro falar aquilo da maneira que o Abraham Weintraub fala, e já vem falando há um bom tempo, é um pouco demais no público, na entrevista, ao vivo. Porque se for nos bastidores, ele autoriza. Tanto autoriza que o ministro da Educação tem espaço, e não só espaço, mas ganha atenção de tudo aquilo que ele está falando. O presidente da República bate palma e diz assim, ó, só quando vocês for falar, porque tem que ser exatamente assim como o Abraham Weintraub está fazendo, só que quando vocês for falar, tentem ser um pouco mais polidos, tentem ser um pouco mais educados. Então, quando o Alexandre Pato, por exemplo, que é um jogador de futebol do time de São Paulo, inclusive eu vi um monte de... eu não sei como é que chama o termo de quem torce para o São Paulo, porque... eu me afastei do mundo do futebol faz muito tempo, eu não sei mais nada. Mas eu vi muitos e muitos torcedores do São Paulo se manifestando, dizendo o que ele está fazendo. E ao mesmo tempo tinham outros também, inclusive me criticando, porque eu comentei ali como se eu não permitisse que as pessoas se manifestassem de maneira contrária àquilo que eu me manifesto. E não é isso. Eu só tô colocando ali o timing que a pessoa usa para se manifestar. É inacreditável que depois de tudo isso, depois de todas essas falas e depois de tanto tempo em silêncio, a pessoa resolve se manifestar como se o governo ou como se o presidente ou como se os ministros tivessem alguma razão. O tom ali da reunião é de autoritarismo, é de ameaça para os outros poderes, é de ameaça para a democracia o tempo inteiro, é incitando guerra civil, é autorizando e dizendo é isso aí, um discurso completamente... E eu já falei isso não tem problema nenhum em dizer, porque não é a primeira vez que acontece no governo Jair Bolsonaro, é um discurso nazista dessa parte aqui do ministro da Educação. Então... é simples assim, você olhar esse discurso e depois de muito tempo em silêncio você dizer, eu vou me manifestar, e aí vai pro Twitter e bota Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, eu só consigo entender que você se identifica com esse discurso, que você olha para todas aquelas conversas e você se identifica com o que o presidente e os ministros falaram. E mais, é bom a gente lembrar que existe um trecho
Uma das poucas pessoas que tiveram o trecho cortado pelo STF foi o próprio Abraham Weintraub, quando ele começa a falar os comunistas, e aí tem um corte e falam que querem colocar a gente de colônia. É óbvio que ele está falando da China, não precisa ser muito inteligente para traçar e fazer o 1 mais 1 ali, porque ele estava começando uma conversa sobre a China. Então você imagina o que foi cortado. Se o que está ali o Celso de Mello não considerou inapropriado, não é que ele não considerou inapropriado, não é esse o termo, mas se isso tudo ele liberou, imagina essas coisas de relações exteriores que ele viu e disse, realmente, isso aqui não dá para mostrar porque vai causar problemas para o país. Você imagina o que não é isso. Então, assim, absolutamente nada mudou. Os mesmos continuam apoiando Jair Bolsonaro, porque esses mesmos são esses que gostam desse discurso autoritário, desse negócio de ficar arrumando briga e ficar com essa guerra jurídica com os outros poderes. É isso. Infelizmente, nada mudou. Não sei, eu não esperava muito diferente, até porque existe uma ala que não importa o que o Bolsonaro faça, eles vão continuar apoiando o presidente. Mas óbvio que eu quero saber a tua opinião sobre o Datena, sobre o Alexandre Pato, sobre a reunião de novo, se você quiser. Deixa aqui nos comentários, como eu sempre falo, com educação, porque se você colocar qualquer tipo de palavrão, vai cair para uma caixa de spam ou vai ser retido para análise e eu nem abro essa parte. Então, por favor, qualquer comentário que você faça aqui, faça com educação, porque senão eu não consigo ler. Eu deixo também as minhas redes sociais passando ao longo do vídeo inteiro. Tem link pro Apoia-se se você quiser apoiar o canal, ou então se você quiser se tornar membro, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, ou o link. Qualquer um dos dois ali, você pode ser membro, vê em qual categoria você se encaixa melhor e seja muito bem-vindo, eu já tô criando conteúdo exclusivo pros membros, tá bom? Dito tudo isso, até um próximo vídeo